No princípio havia apenas o silêncio. Um silêncio profundo, frio e sem forma. Até que das entranhas do vazio nasceu o primeiro som. Uma corrente, um sopro, uma vibração nas águas primordiais. E ali, no útero líquido do mundo, a vida começou a pulsar. Muito antes das árvores, antes dos pássaros, antes mesmo do homem, os oceanos já respiravam. Mas não se engane com a calmaria. Cada onda esconde conflitos. Cada maré leva consigo histórias de renascimento e destruição. Há gritos presos no abismo, chamados que cruzam continentes, cantos de criaturas que talvez jamais veremos, e alertas de um planeta que tenta, em vão, ser ouvido. Porque por trás da beleza azul existe um drama contínuo, uma dança entre criação e colapso. E hoje, vamos escutar esse mundo esquecido. Bem-vindo ao silêncio profundo, os gritos que o oceano esconde. Diante de nós, ergue-se o maior oceano do planeta, o Pacífico. Com mais de 168 milhões de quilômetros quadrados, ele domina 1/3 da superfície terrestre. Suas águas tocam todos os continentes, abraçando desde as Américas até a Ásia, da Oceania à Austrália. É um reino colossal, onde vales submersos superam os cânions terrestres e montanhas escondidas competem em altura com os maiores picos do mundo. No fundo do Pacífico, repousa a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra. Um abismo que mergulha quase 11 mil metros abaixo da superfície, tão inexplorado quanto os confins do espaço. Ao redor, o temido Anel de Fogo desenha um círculo de tensão. Vulcões ativos, terremotos e tsunamis esculpem constantemente o território submarino. Mas essa fúria também é geradora. Novas ilhas emergem, forjadas do fogo e das cinzas, criando habitats únicos onde a vida recomeça. Espalhadas como esmeraldas sobre o azul infinito, mais de 25 mil ilhas habitam o Pacífico. Algumas imensas, como o Japão ou a Nova Guiné. Outras, pequenas faixas de areia cercadas de corais. Mas todas carregam histórias. Povos ancestrais cruzaram esse oceano há milhares de anos, guiados apenas pelas estrelas e pelos ventos. Criaram civilizações moldadas pela água. Culturas que ainda hoje vivem com o oceano no coração. Nas águas límpidas e nos abismos insondáveis, uma criatura monumental desliza com elegância e poder. A baleia azul, o maior ser vivo que já existiu no planeta.
Maior que qualquer dinossauro. Maior que qualquer animal terrestre conhecido. Uma fêmea adulta pode alcançar 30 metros de comprimento, o equivalente a 3 ônibus escolares. Seu coração pesa tanto quanto um automóvel pequeno. E suas artérias são largas o bastante para que uma criança rasteje dentro delas. Esse gigante não impressiona apenas pelo tamanho. Seus pulmões comportam até 5.000 litros de ar. A cada respiração, ela renova 90% do oxigênio em seu corpo. Eficiência absoluta. E ainda assim, sua dieta é feita de seres microscópicos .krill, pequenos crustáceos que se agrupam em massas densas. Com suas barbatanas filtradoras, a baleia azul engole toneladas de água por dia e retém os minúsculos organismos que lhe dão energia. Durante a temporada de alimentação, consome até 4 toneladas diárias. Apesar do tamanho, ela é uma viajante solitária, mas sua voz atravessa oceanos. Utilizando sons de baixa frequência, a baleia se comunica com outros indivíduos a centenas de quilômetros de distância. Esses cantos não são apenas chamados, são mapas, guias acústicos em jornadas migratórias entre regiões de alimentação e reprodução. O Pacífico é seu santuário. Ali ela se alimenta ao longo da costa da Califórnia, da Antártida e do Pacífico Sul. Mas quando o verão se vai, ela parte, rumo às águas quentes tropicais. Os filhotes já nascem imensos, 7 metros de comprimento, 3 toneladas de puro potencial. Nos primeiros meses, consomem até 400 litros de leite por dia. Nutrição, crescimento e sobrevivência. Porque no oceano ser pequeno é ser vulnerável e crescer é uma corrida contra o tempo. A baleia azul é a personificação da grandiosidade do oceano, uma força imensa, silenciosa, majestosa e ainda assim frágil diante do mundo que estamos moldando. Se a baleia azul é a imensidão em movimento, o golfinho é a dança refinada do oceano. Entre as ondas, ele se move com graça, velocidade e estratégia. Não apenas nada. Ele interpreta o mar como se fosse parte dele. Com até 4 metros de comprimento, sua silhueta aerodinâmica é feita para cortar a água com precisão. A musculatura potente o impulsiona a velocidades impressionantes, chegando a 50 km por hora. Na ponta do focinho, dentes afiados capturam peixes com rapidez cirúrgica, mas é na mente que o golfinho revela seu verdadeiro poder. Seu espiráculo no topo da cabeça garante respirações coordenadas com cada salto e mergulho.
cada suspiro é milimetricamente planejado. Nada é por acaso. Explorador nato, ele percorre desde costas rasas até os limites do mar aberto. Em cada ambiente, descobre novos desafios, adapta-se, aprende. Em grupo, revela sua genialidade. Golfinhos caçam em sintonia, cercam cardumes, criam barreiras de bolhas e se revezam em ataques precisos. Vivem em grupos sociais coesos. Assobios personalizados funcionam como nomes próprios. Cliques servem como ecolocalização. É uma linguagem rica, emocional e complexa. Cada som carrega informação, intenção e identidade. Nas águas do Pacífico, o golfinho é a alma brincalhona da inteligência marinha. Ele não apenas sobrevive, ele cria laços, inventa estratégias, domina territórios. É um artista das correntes. Entre os recifes coloridos e vibrantes do Pacífico, um pequeno rebelde vive protegido entre tentáculos perigosos. O peixe-palhaço. Com apenas 10 a 18 centímetros, ele se impõe com cores vibrantes. Laranja intenso, faixas brancas e detalhes pretos delineiam um corpo que parece gritar presença. E ainda assim, ali, no coração da anêmona do mar, ele encontra... Essa aliança entre o peixe e sua morada é uma das parcerias mais simbióticas da natureza. Os tentáculos da anêmona queimam e afastam predadores, mas o peixe-palhaço é imune, graças a uma camada especial de muco que cobre sua pele. Ele não apenas vive entre o perigo, ele o transforma em lar. Navega com agilidade entre os tentáculos, alimenta-se de algas, pequenos crustáceos e restos de alimento. E sua presença, por sua vez, beneficia a anêmona, mantendo-a limpa e ativa. Mas o que impressiona ainda mais é a estrutura social dentro desse minúsculo império. Cada anêmona abriga um grupo liderado por uma única fêmea dominante, a maior e mais agressiva. O macho reprodutor a acompanha, cuidando dos ovos com dedicação. E se a fêmea morre, o macho se transforma, literalmente. Ele muda de sexo e assume o controle do grupo. Nesse mundo microscópico, a sobrevivência exige flexibilidade, estratégia e coragem. O peixe-palhaço é pequeno, mas sua história é gigantesca. Mesmo diante da vastidão azul e das ameaças constantes, ele não recua. Desafia o fluxo das correntes, protege sua colônia e luta por cada centímetro de seu território. Seus movimentos são rápidos, quase dançantes, como se ele flutuasse entre os perigos com naturalidade. É um guerreiro camuflado, vivendo entre espinhos que para muitos significam morte. Durante a época de reprodução,
ele limpa uma rocha próxima e a prepara para receber centenas de ovos. Ali, ele vigia, ventila a água e remove qualquer impureza. Um pai incansável em sua missão. E quando os filhotes nascem, são lançados ao oceano para encarar o desconhecido. A maioria jamais retorna, mas os que sobrevivem sabem para onde voltar. Sabem que entre os tentáculos da anêmona no extremo sul do Pacífico, a vastidão azul começa a se dissolver. A luz se torna pálida. As águas escuras encontram um novo elemento: o gelo. É ali, na fronteira entre dois mundos, que começa a travessia para um dos lugares mais inóspitos da Terra, onde o mar respira em silêncio e o frio dita as regras. Chegamos ao Oceano Antártico. No extremo sul do Pacífico, onde o mundo parece se curvar diante do infinito, a vastidão azul começa a se dissolver. As ondas se acalmam, como se sussurrassem um presságio. A luz antes intensa torna-se pálida, filtrada por nuvens geladas que dançam ao sabor dos ventos polares. As águas, antes apenas frias, agora escurecem. E então surge um novo elemento: o gelo. Fragmentos flutuantes aparecem no horizonte, como sentinelas brancas anunciando a chegada a um reino proibido. Cristais congelados recobrem a superfície do oceano, estalando sob o peso do silêncio. É ali, na delicada fronteira entre dois mundos, o líquido e o sólido, o azul profundo e o branco absoluto, que começa a travessia para um dos lugares mais inóspitos da Terra. Aqui o mar respira em silêncio. As ondas sussurram histórias antigas, escondidas sob quilômetros de gelo. O frio não é apenas uma sensação, é uma força, um soberano absoluto que dita todas as regras. Não há misericórdia, não há pausa. Tudo que vive aqui precisa se curvar diante dele, ou desaparecer. Chegamos ao Oceano Antártico, um vasto deserto gelado, onde a vida desafia o impossível, e o planeta revela seu lado mais austero e mais sublime. As aves enfrentam ventos cortantes, as focas buscam brechas no gelo para respirar, e as baleias, em silêncio, cruzam abismos insondáveis à procura de alimento. Cada criatura aqui é um milagre em movimento. Um sopro de resistência, onde tudo diz não. E mesmo na imensidão branca, há pulsos de vida. Corações que batem contra o frio, olhos que enxergam sob a névoa, corpos que deslizam, mergulham e persistem. Porque até no fim do mundo, a vida insiste. Do gelo brotam passos desajeitados, e nas águas frias, um balé perfeito se desenha. São os pinguins, os verdadeiros embaixadores do sul. Com seus corpos hidrodinâmicos e asas transformadas em remos,
eles deslizam pelas águas, como flechas vivas. Podem atingir velocidades de até 30 km por hora. Mergulham a mais de 500 metros de profundidade e permanecem submersos por até 20 minutos em busca de alimento. Por fora, penas densas e impermeáveis. Por dentro, uma camada macia que retém o calor. Até os pés têm circulação especial, impedindo o congelamento. Cada detalhe é uma adaptação ao impossível. Caçam krill, pequenos peixes e lulas. Movem-se em grupos, mergulhando em sincronia e retornando ao gelo para alimentar seus filhotes famintos. O ciclo da vida é intenso. Durante o inverno, formam colônias imensas. Os ovos são incubados no rigor do frio, e os filhotes nascem com o verão, prontos para mergulhar na vastidão que os espera. Na terra, caminham como operários incansáveis. No mar, são pura poesia em movimento. E quando o perigo ronda, como focas leopardo ou orcas, eles não hesitam. Saltam em massa, criando confusão, proteção e esperança. Cada mergulho é um risco, mas também uma promessa de que a vida continuará. Se comunicam com gritos agudos, reconhecendo seus parceiros entre milhares. E mesmo na tempestade, mantém a ordem, o calor e a união. São pais dedicados, companheiros fiéis, navegadores instintivos e, diante do frio extremo, dançam. Dançam para sobreviver. Dançam para viver. Dançam, porque o gelo para eles é palco. Enquanto os pinguins dominam em número, outro habitante se move com silêncio letal: as focas. Criaturas moldadas por milhões de anos de evolução, elas vivem entre dois mundos: o gelo e o oceano. Corpos musculosos cobertos por gordura espessa, que aquece, protege e armazena energia. Nadadeiras potentes as impulsionam com agilidade. Seus olhos grandes captam luz em condições quase invisíveis, e seus bigodes hipersensíveis detectam vibrações mínimas na água. São mergulhadoras impressionantes. Algumas alcançam mais de 600 metros de profundidade e prendem a respiração por 15 minutos. Localizam presas mesmo no breu absoluto. As mães dão à luz no gelo e durante as primeiras semanas amamentam com um leite tão gorduroso que dobra o peso dos filhotes em poucos dias. Algumas espécies, como a foca leopardo, são predadoras temidas. Caçam pinguins e até outras focas menores. Outras perfuram buracos no gelo para respirar, permanecendo submersas por longos períodos. Discretas, ferozes e adaptadas ao extremo, as focas são senhoras do silêncio. Movem-se como sombras sob a superfície, quase invisíveis, até que o ataque acontece. Quando emergem, o fazem com precisão cirúrgica, sem desperdício, sem hesitação. São caçadoras solitárias, estrategistas do frio. Em terra, descansam em grupos compactos, compartilhando calor e vigilância. Mas na água, são predadoras absolutas.
Algumas vocalizam sons guturais para se comunicar sob o gelo. Outras emitem estalos e assobios, sons que cruzam o abismo antártico como ecos de um mundo oculto. São guardiãs do abismo gelado. Silenciosas, letais e invisíveis, elas conhecem cada corrente, cada fenda, cada sombra do oceano branco. E onde há silêncio absoluto, ali elas reinam. Não por força bruta, mas por astúcia, precisão e domínio do invisível. Porque na Antártida, até o silêncio tem predadores. E esses predadores não rugem, eles esperam, observam. E quando atacam, o fazem como o próprio gelo, frios, certeiros, inevitáveis. Num mundo onde o som é raro, o perigo ecoa na ausência. E as focas, senhoras desse vazio, lembram a todos que no extremo sul do planeta, até o silêncio pode matar. Mas quando o gelo range e o mar se parte, surge a presença mais dominante das águas geladas, a orca. Também chamada de baleia assassina, ela é a inteligência vestida de força. Com até 9 metros de comprimento e mais de 5 toneladas, seu corpo preto e branco é inconfundível. A nadadeira dorsal dos machos pode chegar a 2 metros de altura, um símbolo de poder visível a grandes distâncias. As orcas vivem em grupos familiares altamente organizados. Podem contar com até 40 indivíduos. Cada grupo possui uma linguagem própria, um conjunto de sons que funciona como identidade acústica. Cooperam em caçadas, usando estratégias sofisticadas. Uma de suas técnicas mais incríveis é criar ondas sincronizadas para derrubar presas sobre o gelo. Elas estudam, esperam, calculam. Seus alvos vão de peixes a focas, até filhotes de outras baleias. Nada escapa à inteligência de uma orca faminta. São caçadoras sociais, exploradoras e, acima de tudo, adaptáveis. No reino gélido da Antártida, as orcas não apenas sobrevivem, elas comandam. São estrategistas do oceano, capazes de se comunicar a quilômetros de distância. Aprendem observando. Ensinaram suas táticas às próximas gerações, e cada grupo tem sua cultura própria. Costumes que passam de mãe para filha como um legado invisível. Migram por milhares de quilômetros, seguindo as rotas dos ventos e das presas. Podem cercar uma colônia inteira de focas e atacar com precisão milimétrica. Seus olhos analisam, suas mentes planejam. São predadoras de elite, não por instinto bruto, mas por raciocínio. No silêncio glacial, quando tudo parece parado, as orcas movem as regras. Elas não são apenas parte do ecossistema, são a força que o reorganiza. À medida que deixamos o gelo para trás, as águas ganham cor e ritmo. As correntes do sul cruzam fronteiras invisíveis, carregando nutrientes, histórias e vida. É aqui que o Oceano Antártico dá lugar ao poderoso Atlântico.
Com mais de 106 milhões de quilômetros quadrados, o Atlântico é o segundo maior oceano do planeta. Mas sua importância vai além da dimensão. Ele é uma ponte líquida, une continentes, regula o clima e move as marés da história humana. Suas correntes, como a do Golfo e a das Canárias, formam uma teia que distribui calor e vida. Do Equador aos polos, as águas se alternam entre mornas e gélidas, calmas e selvagens. Suas profundezas ainda escondem mistérios insondáveis, abismos que mergulham mais fundo que o Everest se ergue. À sua beira, civilizações nasceram, e nele criaturas milenares ainda seguem seus caminhos ancestrais. Cachalotes riscam suas rotas silenciosas pelas zonas abissais. Cardumes de sardinhas dançam ao ritmo das correntes, atraindo predadores em banquetes coreografados. Tubarões patrulham suas vastidões com elegância letal. E nas regiões costeiras, manguezais, estuários e recifes se transformam em berçários pulsantes de vida. O Atlântico não é apenas um oceano, é um elo entre mundos, uma corrente viva que conecta o passado, o presente e o que ainda está por vir. E ao navegar por suas águas, o planeta respira, pulsa, tu vive. É no Atlântico que o som das tempestades ecoa com mais força, onde correntes de superfície e profundidade se entrelaçam num balé invisível. É ali que espécies se cruzam, se perdem, se reinventam. Onde o mar conta histórias que os ventos espalham pelas margens de 3 continentes. É um oceano que não dorme. Ele observa, transforma e conduz. E como um coração líquido do planeta, nunca deixa de bater. No silêncio de uma praia iluminada pela lua, o milagre acontece. Centenas de ovos eclodem ao mesmo tempo. Pequenas tartarugas rompem a areia e correm para o mar. Sua primeira corrida, sua primeira luta. Assim começa a jornada da tartaruga verde, uma nadadora ancestral, feita de resistência, paciência e instinto. Durante anos ela viajará sozinha, levada por correntes invisíveis. Seu corpo é uma obra de engenharia natural. Um casco que pode medir mais de 1 metro, funcionando como escudo e asa hidrodinâmica. Ela cruza milhares de quilômetros sem descanso, guiada pelo magnetismo da Terra e pelas memórias da nascente. Quando atinge a maturidade, retorna. Volta à mesma praia onde nasceu para dar continuidade ao ciclo. Uma jornada que pode levar 20, 30 até 40 anos. No Atlântico, as tartarugas não pertencem a lugar algum. Elas pertencem a todos os lugares. Movem-se entre zonas tropicais e temperadas, encontrando alimento em prados marinhos e descanso nas costas protegidas.
São o símbolo de um oceano que nunca dorme, que pulsa em ciclos milenares. Ao nadar, suas patas se transformam em asas silenciosas. Cada movimento é leve, quase coreografado, como se o mar a reconhecesse. São viajantes solitárias, mas conectadas a tudo. Aos ventos, às marés, à gravidade, enfrentam predadores, tempestades e plásticos flutuantes, e mesmo assim, seguem. Seu olhar carrega a memória dos continentes, seu casco, as marcas do tempo. E quando emergem para respirar, é como se o próprio oceano tomasse fôlego, porque onde há uma tartaruga, há continuidade, há persistência, há esperança. Que nas mesmas águas onde a tartaruga desliza, uma sombra silenciosa se move com precisão absoluta. O tubarão branco. Com até 6 metros de comprimento e mais de 2 toneladas de músculos e aço biológico, ele é feito para caçar. Seu corpo em forma de torpedo o conduz a mais de 50 km por hora. Seus olhos escuros captam movimentos mínimos e seus sensores percebem o bater do coração de uma presa escondida. Ele não se apressa, ele observa, aguarda. E quando ataca, tudo se resume a segundos. Suas presas favoritas: focas, leões marinhos, peixes grandes. Cada dente, serrilhado, afiado, regenerável, é uma lâmina viva. Mas o tubarão branco não é apenas força, é economia. Cada movimento é calculado, cada aproximação medida. Ele não desperdiça energia, ele a domina. Do litoral do Brasil às águas frias da América do Norte e Europa, ele segue trilhas invisíveis. É um viajante solitário, um predador que conhece cada corrente como se fosse parte de si. E quando salta para fora da água, em um ataque explosivo e aéreo, o oceano inteiro parece segurar o fôlego. É a fusão entre brutalidade e beleza, entre o instinto e a perfeição. Nada é aleatório, tudo é letal. E mesmo temido, o tubarão branco é vital. Mantém o equilíbrio dos mares, regula populações, molda os ecossistemas. Porque onde ele nada, o oceano se cala. E no silêncio, reina o fantasma das profundezas. Ele não precisa ser visto para ser sentido. Sua presença altera o comportamento de todo o ecossistema. Peixes mudam de rota, focas ficam imóveis, até as ondas parecem respeitar sua passagem. E ainda assim, é um ser ameaçado. A caça indiscriminada, as redes fantasmas e a incompreensão humana colocam em risco sua existência milenar. Ironia cruel, temido por muitos, mas compreendido por poucos. Porque o verdadeiro monstro nem sempre é o que nada no fundo, mas o que observa da superfície. No extremo norte do planeta, onde a noite dura meses e o dia parece eterno, está o menor, e talvez o mais vulnerável, dos oceanos, o Ártico.
Cercado por continentes e limitado por margens geladas, suas águas são algumas das mais frias do planeta. Mas a alta salinidade impede o congelamento completo. Mesmo em meio ao gelo, a vida resiste. Uma cadeia montanhosa submersa divide o Ártico em duas grandes bacias. E embora seja o mais raso dos oceanos, suas profundezas escondem formas e fluxos que interagem com o Atlântico e o Pacífico. O Ártico é um elo, uma ponte de correntes frias que conecta todos os outros oceanos. No verão, o sol não se põe, iluminando o gelo com um brilho eterno. No inverno, a escuridão domina, transformando o mar num reino silencioso de sombras. E quando a luz retorna, ela traz consigo uma celebração única, as auroras boreais, o céu pintado como se o próprio oceano estivesse cantando. Baleias beluga cruzam as águas geladas, comunicando-se com sons que ecoam como música submarina. Narvais, os unicórnios do mar, deslizam entre blocos de gelo com seus longos chifres em espiral. Focas aneladas emergem para respirar por minúsculas aberturas no gelo, sempre alertas ao perigo. E acima da superfície, ursos polares patrulham o deserto branco em busca de alimento. O Ártico é silêncio e movimento, fragilidade e poder. É um santuário que molda o clima global, mesmo estando tão distante da maioria dos olhos humanos. E agora, mais do que nunca, seu equilíbrio está por um fio. O que acontece aqui ressoa no planeta inteiro. Entre os campos de gelo flutuante, um fantasma branco caminha com precisão, o urso polar. Um dos maiores predadores terrestres do mundo. Machos podem atingir 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 700 quilos. Sua pelagem, que parece branca, na verdade é translúcida, e sob ela, uma pele negra que absorve o calor do sol. Uma espessa camada de gordura o isola do frio extremo. Suas patas, largas e circulares, funcionam como raquetes naturais, distribuindo o peso e evitando que ele afunde no gelo fino. Garras afiadas garantem tração e precisão letal. Mas é no olfato que reside sua arma mais poderosa. Ele pode detectar uma foca a mais de 2 quilômetros de distância, mesmo sob o gelo. Caçador solitário. Percorre centenas de quilômetros em busca de alimento. Aguarda horas ao lado de buracos de respiração, onde as focas emergem para respirar. Uma única foca pode sustentá-lo por dias. Com a chegada do verão, migra para margens e ilhas explorando novas rotas. Ele é guiado por memória, instinto e sobrevivência. Mas a cada ano sua jornada se torna mais difícil. O gelo derrete mais cedo, as distâncias aumentam, a caça escasseia e um predador que sempre dominou o branco agora enfrenta o invisível. O aquecimento. O Ártico está mudando e o urso polar sente cada rachadura, cada ausência.
Mesmo assim ele continua, porque enquanto houver gelo, haverá esperança. E enquanto houver esperança, ele seguirá caminhando, solene, silencioso, imortal. Ele não luta apenas contra o frio. Agora enfrenta um inimigo que não pode ver, o tempo. Cada estação traz menos gelo, menos caça, menos chão sob suas patas. E mesmo assim, ele não desiste. Porque o urso polar não conhece a palavra rendição. Ele nasceu para resistir, para reinar sobre o branco, para sobreviver onde quase nada mais sobrevive. Seu olhar atravessa a névoa, como se buscasse o passado, ou pressentisse o futuro, um símbolo vivo de um mundo em transformação. E enquanto caminha, solitário sobre as placas que derretem, o planeta observa e reflete. Nas regiões costeiras do Ártico, outro gigante domina as pedras molhadas, o leão marinho. Machos podem atingir 1 tonelada e quase 3 metros de comprimento. As fêmeas menores pesam em média 350 quilos. Sua pele grossa brilha sob a luz pálida como uma armadura viva. Ao contrário da maioria dos mamíferos marinhos, o leão marinho também caminha em terra. Suas nadadeiras fortes servem tanto para nadar quanto para se mover com agilidade entre rochas escorregadias. Vivem em colônias ruidosas, organizadas por hierarquias ferozes. Machos dominantes defendem seu território com rugidos poderosos e batalhas intensas. As fêmeas cuidam dos filhotes, descansam e se preparam para retornar ao mar. Seus sons, toques, rugidos, movimentos formam uma linguagem social. Mas mesmo entre tantos, o leão marinho é um sobrevivente solitário quando mergulha. Caça peixes, lulas e crustáceos em águas geladas e profundas. Cada mergulho é uma dança entre a necessidade e o risco. Lá embaixo, ele precisa lidar com a pressão das águas e a presença de predadores como as orcas. Seus bigodes vibram com cada corrente, detectando presas invisíveis na escuridão. Seus olhos se adaptam rapidamente à baixa luz, revelando um mundo silencioso e denso. Que ao emergir, solta um jato de vapor, como se o mar respirasse por ele. No gelo ele repousa, na água se transforma. É força, velocidade e estratégia reunidas em um só corpo. O leão marinho é o guardião das bordas do Ártico, firme na terra, ágil no mar. E sua presença lembra que mesmo nas regiões mais remotas, a vida brada alto e resiste. Deslizando sob o brilho do sol, aparece o maior peixe do mundo, o tubarão-baleia. Uma presença imensa, mas pacífica.
Com até 12 metros de comprimento e lendas que falam de 18, ele pesa toneladas, mas se move com serenidade. Sua pele é coberta por manchas claras, como um céu subaquático estrelado. E apesar de sua boca gigantesca, ele não caça, não morde, não devora. É um filtrador. Nada com a boca aberta, capturando plâncton, larvas e pequenos crustáceos com estruturas especiais nas brânquias. Filtra milhares de litros de água por hora. Lento, majestoso e inofensivo. Nada em harmonia com mergulhadores, barcos e cardumes. Habita águas quentes e claras, como as da costa de Moçambique, das Maldivas e dos recifes australianos. É o símbolo da paz no coração selvagem do oceano. Seu olhar tranquilo revela a sabedoria de quem já cruzou continentes. Ele nada sem pressa, guiado pelo instinto e pela luz. Atravessa o Índico como um monge das águas tropicais, silencioso, imenso, inesquecível. Onde ele passa, o oceano parece respirar mais devagar. Entre os recifes multicoloridos do Índico, desliza uma criatura hipnotizante, o peixe-leão. Com cerca de 40 centímetros, ele combina beleza e letalidade como poucos. Listras vívidas e espinhos longos compõem um visual teatral, mas esses espinhos estão cheios de veneno. Uma defesa eficiente contra predadores e uma arma fatal para suas presas. Caça devagar com elegância, aproximando-se sem chamar atenção. Quando chega perto o suficiente, abre as nadadeiras como um leque, bloqueando a rota de fuga. E então, ataca. Apesar do tamanho, é um predador implacável. E em alguns lugares uma espécie invasora que ameaça o equilíbrio de recifes inteiros. É a prova de que, mesmo no paraíso, há perigos ocultos. E que a beleza, às vezes, é só uma armadilha bem montada. Onde ele se espalha, a diversidade desaparece. Poucos peixes escapam da sua fome, e com poucos predadores naturais, ele reina sem resistência. Um invasor silencioso que transforma jardins subaquáticos em desertos vivos. Nos oceanos do mundo, cada corrente tem uma origem, cada criatura uma função, cada som uma história. Eles conectam mundos, moldeiam climas, criam habitats, sustentam a vida como conhecemos. E apesar de seu poder, sua beleza, eles são frágeis, estão mudando, estão clamando. O grito pode não ser ouvido, mas ele está lá, nas marés que se erguem, nas vozes que se apagam, nas espécies que resistem, porque os oceanos não são apenas água. Eles são espelhos do nosso futuro. Se essa jornada tocou algo dentro de você, se acredita que preservar o azul do mundo é preservar a nós mesmos, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe essa mensagem. Juntos, podemos fazer essa voz ecoar além das ondas.
Aqui cada vídeo é um tributo à vida, e a verdadeira força é compartilhar a beleza do mundo natural. Nos vemos na próxima jornada.